Já ouviu a história? O futuro a Deus pertence. Ou o futuro é agora, tem que ser pensado e planejado? Pois é, se você é do time 2, fica comigo nesse vídeo que vamos falar de um assunto muito importante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre um best-seller maravilhoso que é O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro é um importante aprendizado, pois nele ensina como economizar e guardar dinheiro. E claro, economizar e ganhar mais. Se você perguntar para uma pessoa que já atingiu o sucesso financeiro, com certeza ele vai dizer que já leu esse livro, pois nele estão os passos de como fazer para você multiplicar o seu dinheiro. O autor desse livro ele ficou muito conhecido na época por distribuir panfletos em bancos de como economizar e fazer o seu dinheiro render. A história principal acontece na cidade da Babilônia, então conhecida como a cidade mais rica do mundo. Porém, essa riqueza estava nas mãos somente da minoria, enquanto o povo vivia em meio à pobreza e à miséria. Desse modo, para mudar a situação do povo, o rei pede que o homem mais rico da Babilônia, chamado Arcade, dê aula sobre como acumular riquezas. Então foram selecionadas 100 pessoas pelo rei para que pudessem aprender com Arcade como enriquecer. 7 lições do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse sentido, Arcade resumiu seus ensinamentos em 7 preciosos passos para ganhar dinheiro, poupar e multiplicar o patrimônio. Se você está com dificuldades financeiras ou quer aprender como multiplicar o seu dinheiro, esse livro com certeza irá te ajudar muito. Aprenda essas 7 lições, que com certeza irá te ajudar muito a se tornar uma pessoa tão rica e tão próspera quanto eles aprenderam a ser. O primeiro passo é começar a poupar. O homem mais rico da Babilônia, ele ensina que primeiro a gente deve se pagar para depois pagar todas as outras dívidas. Um exemplo disso é você pegar a 10ª parte do seu salário, ou seja, 10% de todo o salário que você receber e poupar. Primeiro você pega, guarda ele, reserva para você fazer uma aplicação e depois só assim você vai pagar todas as outras suas contas. A outra parte quer dizer que você deve administrar, inclusive o seu lazer e todas as suas outras despesas com os outros 90%. O outro ponto, controle os seus gastos. Logo após a lição 1, começaram as perguntas, para Arcade, E eles indagaram, que não seria possível reservar essa moeda, que seria a 10ª parte aí do salário, pois já era difícil com o pouco que tinham, Aí o Arcade ensina que se deve reestruturar todos os seus gastos, inclusive aqueles que eles utilizam para o lazer, Todas as outras os outros gastos, eles devem ser estruturados dentro dos 90%. Você deve fazer todo o seu orçamento em cima dos 90% e tirar uma parte só, Então, eles devem ser encarados como um propósito de vida. Então, esse é o seu propósito de vida, Separar uma parte aí dos seus rendimentos, do seu salário, para um futuro, para algo muito maior, tá bom? O outro ponto, multiplique os seus rendimentos. Se você não conhece nada sobre finanças, sobre como fazer o seu dinheiro render, procura aqui no YouTube que tem muitas dicas especiais, muitas pessoas que estão realmente aí com conhecimento na ponta da língua, Estão com conhecimento aí na ponta da língua para poder te passar. E aí você vai pesquisar de como fazer o seu dinheiro render, como investir, que seja aí na bolsa. Na época, do livro, ele falava que tinha que investir em ouro, A gente investe aí em criptomoedas, em ações, em tesouro. Existe aí o Tesouro Selic e também existe os fundos imobiliários, que está dando aí ótimos rendimentos. Então, você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você, fazer o seu dinheiro render. Outra dica que ele dá, o quarto tópico, que ele dá, proteja o seu tesouro. Como é que você vai proteger o seu tesouro? Você vai buscar conhecimento. Ao contrário, todos os esforços para conquistar o seu patrimônio seriam em vão
se você não conhecer e não souber lidar aí com seu patrimônio, tá bom? O quinto passo, façam do lar um investimento lucrativo. Para a nossa realidade, nós precisamos retomar a lição 3. Lembra? Obter conhecimento sobre o mundo dos investimentos e você saberá qual a melhor decisão. Se será morar com a sua família, numa casa de aluguel ou ter a sua casa própria, tá bom? Assegurem uma renda por futuro. O homem mais rico explica que desde jovem se deve trabalhar para ter condições de no futuro ter uma renda. Ou seja, deve ter planos para as quais serão suas necessidades e da sua família quando chegar à sua velhice, né? A gente trabalha aí a vida inteira e muita gente no final aí da vida, na velhice, tá numa situação difícil, situação precária, muitas vezes não tem o que comer, não tem o que vestir. Então a gente deve aí, enquanto tá com força, né, para trabalhar e conseguir aí juntar um dinheirinho, fazer uns investimentos para poder ter lá no futuro ter esse retorno aí desses investimentos, né? Ter uma renda passiva para você viver aí de renda quando chegar aí na sua velhice, na sua tão sonhada aposentadoria, né? Que eu creio que a aposentadoria é o sonho de todo mundo. O sétimo ponto aí é atingir a riqueza, né? Deve aumentar o conhecimento para assim você poder ganhar mais dinheiro, né? Em finanças, por exemplo, não adianta você simplesmente colocar o seu dinheiro numa aplicação sem sequer se aprofundar no assunto. Então você precisa estudar muito sobre finança, não é simplesmente ir lá no primeiro fundo de investimento decidir qual ia aplicar todo o seu dinheiro, né? Você deve diversificar o seu dinheiro aí nos investimentos para que ele tenha mais lucros e caso aconteça de você ter alguma perda, você não perder todo o seu dinheiro. Afinal de contas, a gente sabe que fundos de investimento, ações, são investimentos de risco, né? A gente corre o risco aí tanto de ganhar muito dinheiro quanto de não ganhar nada, tá? Então a gente deve diversificar todos os investimentos. Você já deve ter ouvido falar também na frase de que o conhecimento abre portas, né? Então, acima de tudo, busque conhecer as mais diversas formas de investimento. Saiba que atualmente as possibilidades são imensas, né? Portanto, fica aí a dica. Invista em sua educação financeira e assim você conseguirá desenvolver novas habilidades durante a vida e, em resultado, encontrará formas de ganhar dinheiro e terá muitas fontes de renda. Então, a gente precisa aí diversificar também, além do salário que a gente ganha, a gente precisa diversificar as nossas fontes de renda. E se você tem alguma dívida, né? Tentar fazer essa renda extra, descobrir um talento novo e tentar ganhar dinheiro e reverter toda essa renda extra para pagar aquela dívida. E só depois você investir. Então, o meu conselho aí, como investidora, né? Não tenho muito dinheiro investido, tá, gente? Eu comecei há pouquíssimo tempo, mas a regra principal aí é, primeiro, quitar todas as suas dívidas, fazer aí seu dinheiro aí para suas necessidades emergenciais, aí ter essa reservinha aí de dinheiro de emergência. Eu não digo para vocês aí ter 6 meses de reserva de emergência, mas pelo menos 3 meses, né? Digamos aí que você tenha despesas de 3 mil reais, aí você juntar aí 9 mil e deixar reservado, né? Digamos que você tenha um problema no seu carro, aí você vai tirar dinheiro da onde? Da reserva de emergência. Digamos que você precise pagar uma conta que você não estava esperando, que surgiu essa conta, enfim. Você vai tirar dinheiro da onde? Seu salário. Se às vezes não sobra, então você vai tirar dinheiro da reserva de emergência, tá bom? Fica aí a dica, tá bom? Primeiro, se pague, tá? Depois você começa a guardar dinheiro. Mas se você tiver alguma dívida, pague essa dívida primeiro, para depois você começar aí a juntar e a fazer, aumentar os seus ganhos aí investindo, tá? Tá bom? Fica aí a dica para vocês. Um abraço.